Qual tu acha que seria a consequência? Tu já mencionou um pouquinho, né, desse aspecto de talvez seguir comprando porque isso é muito real. Do ponto de vista de comportamento, se a gente estabelece um padrão, eu brinco que é uma caneta que encaixa, né? A tampa encaixa. Se eu já tenho um comportamento de estar sempre consumindo o limite do meu orçamento com 18 anos e eu não mudar o meu nível de consciência, não perceber que ao longo do tempo isso pode me gerar prejuízos e ir mantendo esse padrão de comportamento, é óbvio que eu vou ganhar muito mais com 20, com 30, com 40 anos e eu vou seguir no limite do orçamento. É o que eu sempre trago sobre o fato de que não é sobre o valor do dinheiro. Se tu não souber lidar com pouco dinheiro, tu também não vai saber lidar com muito. Qual tu acha que seria a consequência desse padrão de comportamento, da manutenção desse padrão de comportamento para a sua vida? E qual tu acha que teria sido o resultado? Assim, tu acha que tu teria a vida que tu tem hoje? Eu acredito que não. Isso é só pra eu fazer ele dizer que eu sou a grande porta para o sucesso dele. Eu acredito que não, porque por isso que quando tu estava falando, eu estava refletindo, porque eu acho que é interessante a gente pensar, se você talvez esteja passando por essa situação, coloca um objetivo como uma meta. Se eu chegar em tal lugar, aqui eu tenho que já estabelecer que eu tenho que mudar esse comportamento, porque é gostoso, né? Tu se recompensar a todo momento, vou lá e faço compras, tu está sempre se presenteando. Então, a todo mês é maravilhoso, está sempre se presenteando. Naquele momento era bom, mas se você conseguir atingir aquilo que tu estava esperando, será que a manutenção desse comportamento... Então eu acho que se eu permanecesse, com certeza não estaria como estou hoje. Inclusive, talvez até a nossa empresa talvez não teríamos, né? Porque a gente começou com um recurso para que a gente pudesse manter a empresa por um bom tempo e que eu não tivesse também salário. Então foi uma situação que com certeza uma coisa iria levar a outra. Talvez eu teria bons relacionamentos, mas não como eu estou hoje. Mas o fato é que a forma com que tu te veste hoje, enfim, não limita em nada os relacionamentos, né? Hoje não. Eu digo que talvez eu não teria o que eu tenho hoje, mas permaneceria com bons relacionamentos. Entendi. Então, não que o relacionamento é pelas vestes, mas sim, né, eu acredito que o meio ajuda, né? Então... Se a gente for observar até alguns livros falam sobre isso, né? Esteja com as 5 pessoas que tu espelha ali, né? Que tu gostaria de estar. Então, acho que eu penso um pouco parecido com essas questões dos livros que eles falam, mas sempre foi um pouco involuntário. Talvez, para quem acredita em evolução, talvez foi uma evolução do meu ser, do meu espírito. Mas o que despertou em ti, assim... essa... Por que tu já foi, né? Por que despertou Jéssica, né? É porque eu acho que, na realidade, assim, sendo bem sincera, né? Eu acho que eu não te dei opção. Uma coisa que eu acho que o que despertou, o que mudou a nossa vida foi a gente ter casado e ter vindo pra cá. Isso mudou muito a nossa vida, porque lá nós tínhamos os nossos pais. Então, não tô bem hoje, vou lá... Pai, mãe, sogro, sogra, ajuda aqui. E a gente tinha casa para morar, né? A gente não pagava aluguel. Morávamos no apartamento da sogra, né? Então, acabou que para mim era super confortável. Eu só pagava as contas do mês, mas não precisava pagar aluguel e tinha uma casa para morar. Casei, ganhei a filha e a casa. Maravilhoso. E a casa mobiliada com tudo, né? Não tivemos investimento nenhum. Então, foi algo que era confortável. Mas quando nós viemos para cá... Isso só para ir contextualizando, foi 2016 que a gente veio para Floripa. 2016 viemos para Florianópolis e a gente veio com a mão na frente e outra atrás, né? Literalmente. Eu tinha 50% da empresa que eu vendi, né? Que eu tinha uma empresa, mas não era nada estrondoso, era 15 mil reais na época. A gente chegou aqui, já compramos um sofá, que era 2.500. Já quase acabamos a reserva. Investimos numa televisão? Não, a televisão a gente ganhou, né? A gente comprou só o sofá. Só o e aí, na teoria, era para que esse dinheiro durasse, tipo, uma reserva de emergência. Exatamente. Era 15 mil, o Gui estava desempregado, eu tinha a bolsa do doutorado, que era 2.200,
E a E gente tava vivendo os com 15 mil ali, que pagamos o sofá, os gastos da mudança, E o era pra restinho ajudar. era para ajudar, né? No final das contas era... Exatamente. E daí quando nós viemos pra cá, a gente não veio com nada e a gente precisava pagar nossas contas. E eu acho que o que virou um pouco a chave foi que o meu salário eu não recebia, lembra? Sim. Porque eu tinha muito essa questão de consumo. Ah, vamos nos permitir, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Eu tinha muito isso. Então, o meu salário, quando eu Tá, mas deixa eu só trabalhava... contar uma outra parte da história. Aí a gente... O pessoal vai reclamar que tá me interrompendo. Ai, é verdade. É sempre assim. Eu perguntei pra ele como é que vai ser e ele disse assim, não sei, tu vai me interromper. Mas aí, só pra dizer assim, a gente veio com essa condição, a empresa que o Guilherme tinha não deu certo, a gente acabou fechando, e esses 15 mil menos o sofá, que na teoria seria reserva, a gente precisou usar esse dinheiro para pagar as dívidas da empresa para conseguir fechar a empresa. Portanto, no segundo mês, que na teoria nós teríamos reserva para nos manter até o Gui conseguir um emprego, isso não aconteceu. Então, no terceiro mês que eu consegui um emprego, né? o Gui conseguiu um emprego no terceiro mês, e aí esse dinheiro já não existia, porque a gente fechou a empresa, e aí a gente realmente começou do absoluto zero, com a conta com um zero, assim. E naquela época também, quando eu comecei Isso faz 8 anos. Quando eu comecei a trabalhar, foi na área contábil, então Não era uma área que era tua, né? Era uma área que eu não atuava, então foi uma área super nova. Eu fui aceito numa empresa, foi muito legal, foi onde eu aprendi bastante. Sou muito grato, inclusive, né, por tudo que me proporcionaram na época lá, né? E foi onde que eu comecei a minha carreira e hoje eu tenho empresa, né, graças ao aprendizado também que eu tive lá e fui galgando sozinho ali também outras áreas. Mas quanto à mudança, eu acho que a nossa vinda para Florianópolis foi o divisor de águas. A gente viver como casal e nós aprendermos juntos a viver com personalidades diferentes. A minha e a tua, né? Então, eu tinha 23 e tu tinha... Tinha 28. É. E 28 e muito imaturo, se a gente for pensar, né? Na época, assim. Então, foi bem legal, assim. Eu acho que a gente cresceu muito e daí lá pra cá que eu comecei a ver a mudança que teve financeiramente. Mas foi faz há pouco tempo mesmo que a gente teve mais segurança quanto a isso. Mas até então nós sempre, né, fomos aprendendo a viver com pouco e eu acho que isso que foi o que virou a chave, porque esse pouco, por mais que a gente ganhasse mais, esse pouco era o fundamental e o essencial para a gente viver. Então a gente continuou vivendo com aquele pouco, ganhando mais, que daí que a gente começou a fazer a reserva, que a gente começou ter o gostinho e muito mais gratificante do que eu consumir é ver a conta engordando. Hoje eu sou bem mão Ele foi mordido pelo mosquitinho dos investimentos. Sou bem mão de vaca, muito mão de vaca. Mas então tu atribuiria assim essa mudança comportamental a esse adultecer, digamos assim? Em que sentido, né? Nós viemos pra cá, nós passamos a efetivamente assumir as nossas vidas, né? A gente não tinha mais pai e mãe por perto, a gente teve que lidar com todas essas situações que nós nunca tínhamos lidados, de passar por desafio mesmo, assim, de ir no supermercado e ter que saber quanto que nós ia ter que gastar no supermercado. Eu brinco que tem episódios que aqui eu conto e aí virou meme quase da goiabada, né? Já que nós não tínhamos dinheiro para comprar chocolate, a gente comprava goiabada. Tu acha que isso foi uma questão de autorresponsabilidade, de olhar e dizer assim, não, tá na hora da gente virar adulto e se virar na vida, e isso teve impacto para tua mudança comportamental? Eu não cheguei a pensar, nessa época eu não cheguei a pensar nisso. Nossa, agora eu preciso colocar o pé no freio e amadurecer quanto a isso. Na verdade foi a necessidade, né? Então, sempre dizem, no amor é na dor. Foi na dor, porque a gente não tinha dinheiro. Financeiramente sobrava R$5 no final do mês. Então, para quem passa por isso, é muito interessante, inclusive, observar que é possível mudar, mas tu vai ter que viver nessa condição de pouco ou de falta até de dinheiro, inclusive quando tu estiver ganhando mais. Não já, não, agora eu já ganhei R$500 a mais ou R$200 a mais, agora eu vou mudar o meu estilo de vida, agora eu vou comprar chocolate. Não, continua vivendo assim e esses 200 tu investe. Então eu acho que foi mais a necessidade, daí nessa necessidade eu comecei aos poucos
conviver com uma pessoa muito interessante, fazendo doutorado, né, inteligentíssima, e estudando, né, vários artigos científicos, e isso vai validando, né, e uma pessoa interna, não externa. Então, como eu sempre fui um fã teu, eu sempre disse que eu acho que as pessoas precisam conhecer o teu conteúdo, o teu conhecimento, para que elas possam mudar também da mesma forma que aconteceu comigo. Eu demorei bastante tempo, porque São de casa às vezes não faz milagre. E a Gé era uma pessoa que ela estudava para ser uma acadêmica. Então ela queria ser uma professora. Esse era o desejo dela, uma professora formal, que eu digo. Não que hoje ela continua sendo uma professora, só que não formal ali, né? E a academia formal acaba, para mim, eu vou escutar a Gé só se eu for fazer uma pós ou uma aula de administração financeira dentro da universidade. Hoje não, hoje eu vejo muito mais do que apenas uma professora, porque, né, tu ensina todos o comportamento do início ao fim ali. Isso... Tem impacto direto na vida real, né? Exatamente, isso impactou e vem me impactando todo momento, né? Eu venho aprendendo todos os dias, né? Escuto todo o podcast. O Gui escuta o podcast, coisa mais querida. E aí, esses dias, teve um podcast que eu estava mencionando sobre fatores exógenos, né? E endógenos, ou seja, fatores externos e internos. Aí ele, amor, aprendi uma palavra nova. E aí ele disse que aprendeu no podcast Mais Que Finanças, o melhor podcast que existe. Querido, ele escuta meu podcast de verdade. Eu acho que até escutar, além de eu aprender, a gente consegue... dialogar, né? E até mesmo verificar o que a gente pode melhorar para entregar mais para as pessoas. Então, para quem está assistindo, eu acho que não foi legal esse podcast. Quem sabe tu aborda dessa maneira, dê um exemplo mais prático, ou ele traga algum exercício. Ele faz isso com bastante frequência. Então, da mesma forma que tu sempre foi crítico quando eu estou trabalhando, acho que é uma forma que a gente troca, né? A gente é sócio em duas empresas. Então, faz parte da gente ajudar a construção do outro. É muito legal isso, né? De a gente começar a olhar o histórico, né? Enfim, e hoje mesmo a gente está gravando aqui no estúdio, ainda não está tudo pronto, né? Mas passa um filme na cabeça de pensar 8 anos atrás, onde que a gente começou e o que a gente nutriu. E eu acho que, sem dúvida, tenho certeza, né? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores que propiciaram nós estarmos onde nós estamos hoje foi ter um cuidado com o dinheiro, assim. Foi a gente olhar e dizer, vamos respeitar o dinheiro, vamos viver abaixo do que nós teríamos condições de viver, porque é isso que vai nos propiciar que a gente consiga investir, que a gente consiga crescer, que a gente consiga se desenvolver. E aqui estamos nós, né? Então, sem dúvida... eu acho que essa tua mudança comportamental foi um imprescindível para que a gente estivesse onde a gente está hoje. Antecipei já um assunto. Não, com certeza. Eu não tenho dúvidas disso, porque isso também teria impacto no teu psico. Né? Porque tu é uma pessoa muito rígida com tudo. Né? Principalmente com ela, não é nem rígida comigo, é rígida com ela. Então... eu estar bem faz ela parar de pensar como me ajudar, um exemplo. Então, isso psicologicamente ela consegue ter mais sinapses neurais para o crescimento de conhecimento. Não se preocupar comigo, se estressar que poderia estar faltando, que eu não vou conseguir arcar com as despesas de casa porque eu não estou me dedicando ao máximo. Então, são situações que automaticamente faço o teu ser. E por isso que hoje tu tá vivendo tua melhor fase, justamente por isso. Porque todas as coisas estão bem encaixadas e tu tem toda a liberdade hoje financeira, geográfica, de tudo, para que tu possa se dedicar ao melhor podcast de finanças comportamentais do mundo.